o espírito de uma mulher, um boneco de argila e um policial que estranhamente tem uma fixação em te ajudar. Esses três elementos que são totalmente desconexos um do outro e não parecem não ter ligação nenhuma, no mangá de hoje eles têm uma conexão, eles se juntam. Hoje vamos falar sobre Bokugashi no. Em uma escola, dentro de uma sala de aula, em cima de uma cadeira, se encontra o jovem Yuma. E ele aparentemente está tentando alcançar a janela para talvez pular. Porém, uma segunda pessoa entra na sala e por sorte consegue impedir o que quer que seja que o Yuma queria fazer ou ia fazer. E a forma que ela encontrou para impedir esse ato do Yuma foi distrair ele. E para distrair ele, ela contou sobre um antigo costume chamado Hyakumonogatari. Porém, a mesma não estava levando a sério o que estava dizendo. Pelo fato dela só estar dizendo aquilo para distrair o Yuma, para impedir ele. Porém, pro Yuma, aquilo aparentemente não foi só uma distração. Ele continuou indo para a escola normalmente. E a garota que distraiu ele contando sobre o antigo costume pensou que provavelmente ele já tinha esquecido, mas ela estava bem enganada. Em um cômodo de uma casa, um homem e uma mulher. O homem se encontra sentado, com foco inteiramente no aparelho celular que está em suas mãos, e a mulher na frente da geladeira. Ao abrir a geladeira e olhar em seu interior, ela nota que falta leite. Então ela questiona o seu companheiro, pelo fato de ela já ter pedido pro mesmo comprar, mas tudo que ela falou foi em vão, já que ele não tirou os olhos do celular, nem ao mesmo para ouvir o que ela tinha a dizer. Então ela perde a paciência e sai de casa. O homem pergunta onde ela vai e ela rapidamente responde que vai ao mercado. Então um bom tempo passa, porém ela ainda não voltou. E o homem, que continua com seu foco inteiramente no seu celular, com a diferença que agora ele tá deitado no sofá, pergunta a si mesmo onde ela tá. Porém esse pensamento acaba aí, porque ele nem se deu ao trabalho de ligar pra ela, pra saber onde ela tá. Então ele decide que vai dormir. Se dirige ao banheiro e começa a escovar os dentes, deixando a porta um tanto entreaberta. Porém, enquanto o mesmo faz sua higiene pessoal, surge uma sombra pairando sobre atrás da porta que o mesmo deixou entreaberta. A sombra vai se aproximando e é possível ver uma silhueta, aparentemente e de fato feminina. Ao perceber isso, ele toma um susto e logo olha para a figura que está atrás da porta, que devolve para ele um olhar frio e penetrante. Ele identifica que aquela pessoa ali é sua namorada e pergunta para ela o que ela tá fazendo ali, e que ela devia ter avisado ele que já tinha voltado. Porém, ele não recebe a resposta que esperava. Ela o chama, deixando uma parte maior do seu corpo exposta, mostrando que a mesma não tá vestida. Ele subentende que ela tá querendo seduzir ele para eles terem algo a mais ali, porém ele diz que não tá afim e que ele já vai dormir. Ela continua o chamando e ele pergunta se ela é surda, se ela não escutou. E em resposta a isso, ela grita, ela urra o nome dele e diz pra ele ir lá. Ela o chama gritando várias vezes, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ela grita e grita várias vezes o nome dele, Masahiro. O Masahiro fica parado, obviamente espantado com aquela situação inesperada. Porém, do nada, ela para e ela volta a chamar ele calmamente. Masahiro, vem aqui. Então ele, paralisado, pergunta quem é ela. Então ele ouve a porta abrindo com uma voz familiar. É a voz da sua parceira, é a voz da Yuki. Ele vai correndo em direção à porta, porém quando ele chega lá, quem ele encontra é a mesma figura da Yuki que tá na outra porta. Aquele ser que é a origem de todo o medo que ele tá sentindo nesse momento. Com a diferença que agora ela tá vestida e que não tá mais chamando ele. Agora ela diz que se ele não tivesse esquecido de comprar o leite, se ele tivesse comprado leite. Em meio a tudo isso, o celular dele começa a vibrar. Ele atende e é uma ligação do hospital. A enfermeira que está entrando em contato com ele diz que são assuntos sobre Yuki Shimoda, ou Shimoda Yuki. Ela diz que a Yuki estava num certo mercado perto de uma estação, porém ela acabou se envolvendo num acidente. E que por meio de uma ambulância ela foi encaminhada ao hospital. Porém a mesma não suportou e faleceu. A morte foi confirmada há alguns minutos. Ele diz que isso é loucura, que ele tá vendo a Yuki e que os dois estão conversando nesse exato momento. Porém, subitamente a ligação se encerra. Ele olha pro celular e a figura sem expressão da Yuki continua encarando ele, com metade do corpo exposto e a outra metade não visível por conta da porta. O Masahiro, com uma confusão mental, começa a suar e rir, dizendo que isso só pode ser uma piada, só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Então ele vai em direção à porta
onde tá a Yuki e abre a porta. E a imagem que ele vê é a outra metade do corpo da Yuki totalmente destruído. Ele se assusta e fecha a porta. Ele começa a fechar todas as possíveis passagens e mover os móveis para caso ela tentasse entrar. Então, depois de fazer tudo que podia, ele senta na frente da geladeira e diz que agora deve estar seguro. E que não importa de onde ela tem que entrar, ela